falo sempre aqui, a vacina salva vidas, né? A vacina, ela salva. A vacina não causa nenhum problema, pelo menos desses muitos que estão sendo disseminados por aí, não é, doutor Paulo Hoff? Ela não causa os problemas, ela salva as vidas, né? Se nós olharmos na história da humanidade, as intervenções médicas que mais salvaram vidas foi a vacina, a higiene, algo tão simples como lavar as mãos e lavar as frutas que você vai comer, etc., e os antibióticos. Esses foram os 3 modificadores que fizeram com que a nossa expectativa de vida no início do século XX fosse menos de 40 anos, hoje, em alguns países, mais de 80. Exatamente. Então, não tenham medo das vacinas, não acreditem naquilo que tentam imputar as vacinas e que não são necessariamente das vacinas, não são das vacinas mesmo, né? Agora, lá em Paranavaí, onde você nasceu, já tinha um interesse pela medicina? Você já se interessava pela medicina desde pequenininho lá, doutor Paulo? Eu brinco, sabe, Caprioli, que eu não fui um médico de nascença, né? Tem gente que nasce para ser médico. Eu tinha outros interesses também, mas meu pai tinha um laboratório de análises clínicas e eu gostava muito de ir com ele, quando ele me permitia, às vezes uma visita no final de semana, etc. Eu gostava de sentar no microscópio, eu gostava de olhar lâminas, olhar culturas de células. Então, ele é médico, seu pai é médico? Meu pai é farmacêutico. Farmacêutico? Farmacêutico. Com o laboratório em Paranavaí. Isso. Na época ele tinha laboratório, depois ele mudou de área. Então o interesse existia sim, mas tive outros. Eu pensei em ser advogado, pensei em ser engenheiro, tive outras. É mesmo? É. Porque dizem que o médico, e um médico de sucesso como você, ele já nasce com um dom, né? É um dom. O dom surgiu depois, então, no seu caso. Assim, eu acho que eu sempre levei jeito, mas eu tinha, como eu disse, algumas dúvidas se medicina era o que eu deveria fazer ou não. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu me identifiquei, fiquei muito feliz com a minha escolha e, graças a Deus, deu certo. Não teve mais nenhuma dúvida. Não, né? Em nenhum momento falou, puxa, acho que a engenharia talvez pudesse ser um caminho, mas a engenharia biomédica também poderia ser um caminho. Então, hoje, quando você pensa a medicina, ela é muito ampla, né? Se você olhar o mercado americano, por exemplo, como um todo, hoje tem a área médica responsável por 20% do PIB americano. É algo que engloba várias áreas, inclusive de engenharia. Exatamente. E por que o interesse pelo câncer, pela cancerologia? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um caso de câncer na família, meu padrinho, foi algo que me chamou bastante atenção. Na época, isso nós estamos falando dos anos 80, tínhamos muito poucos recursos, né? Então, um câncer avançado era praticamente uma sentença de morte. E quando eu entrei na residência de clínica médica nos Estados Unidos, eu comecei a ver um campo que tinha não só uma grande necessidade, mas tinha uma ebulição de pesquisa, de interesse, de desenvolvimento. E eu achei que era uma boa área para me dedicar, me permitiria cuidar bem de pacientes, né? Eu gosto muito de fazer assistência, me permitiria fazer pesquisa, me permitiria trabalhar na área de educação. Então, acho que era uma área que me abriu muitos caminhos, muitas possíveis áreas de desenvolvimento. E eu acho fascinante você imaginar todo o processo que leva uma célula normal a virar uma célula cancerosa, né? Eu brinco, Capriotti, que o dia que a gente entender completamente o câncer e conseguir realmente eliminar, se Deus quiser, esse problema de todos, nós vamos aprender a fazer com que as pessoas vivam muito mais, né? Claro. Porque não só pelo tratamento do câncer, mas tem algumas coisas que eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas olha, a célula cancerosa ela é imortal. Ela não envelhece. É mesmo? O câncer, ele tem uma capacidade de realinhar os telômeros, que é um dos fatores que leva ao envelhecimento. Ele tem uma capacidade de uso de energia enorme. A célula cancerosa, e é por isso que é tão difícil tratar o câncer, é altamente adaptada, né? E se nós aprendermos esses mecanismos, por que não no futuro pensar em usar isso a favor do paciente, né? Então, continua sendo uma área de grande interesse de pesquisa. E fundamental mesmo para a gente poder garantir que esse número de sobreviventes aumente cada vez mais, né? Que passe de 70%, que a gente consiga, né? Cura contra o câncer, isso me parece impossível. Esses 70% dos Estados Unidos estão curados.
Então, a cura é possível. O que é muito difícil é você pensar em uma cura para o câncer, porque não tem o câncer, né? Ou uma pílula para o câncer. Né? Surgiu um câncer, toma um remédio. Isso é impossível, né? Porque são vários tipos. Né? Medicina a gente nunca diz nem nunca nem sempre, mas é altamente improvável que um tratamento único consiga tratar tudo. Mesmo o que nós temos de mais moderno hoje, que é a imunoterapia, que é altamente eficiente, ela atua hoje em 10% dos pacientes. Então, você vai ter tratamentos diferentes para os diferentes tipos de câncer. Esse é o cenário mais provável. Um tratamento só, eu nunca vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Se você pegar dois exemplos, né? Você pega, como eu mencionei, um tumor associado à exposição a um vírus, como o cabeça-pescoço. Esse vírus alterou o DNA do paciente, levou à formação do tumor, etc. Aí você pega um paciente que herda uma síndrome familiar associado a um grande número de tumores, né? Como o BRCA, que é o que a Angelina Jolie tinha, né? Completamente diferente o mecanismo. Como é que um mesmo tratamento vai tratar alterações causadas por um vírus e alterações que foram herdadas geneticamente? São doenças diferentes, né? Então, mais provável que nós vamos ter diversos tratamentos, mas acho que a cura é possível, se não para todos os casos, num número relevante. A imunoterapia funciona melhor em que tipos de câncer? Ela tem algumas características que fazem com que ela seja mais ativa. Então, tumores que tenham alterações, um pouquinho técnico, a gente chama de instabilidade microsatélite. Mais ou menos entre 5% a 15% dos tumores, dependendo do órgão, surgem por uma alteração que a gente chama que é instabilidade de microsatélite, não por instabilidade cromossômica. Esses pacientes respondem excepcionalmente bem, com índices de cura muito altos com a imunoterapia. Pra você ter uma ideia, se você tiver um câncer de reto, normalmente você recebe um tratamento que inclui quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ocasionalmente tem que ficar com uma bolsa permanente, então um tumor difícil de tratamento. Sim. Se você tiver nos 5% a 15% dos pacientes que têm esse tipo de tumor, mas tem instabilidade microsatélite, o seu tratamento pode ser com a imunoterapia e só. Você cura sem radioterapia, sem cirurgia e sem quimio. Nós temos aqui no Brasil, no serviço público, acesso a essas tecnologias de ponta na luta contra o câncer, doutor Paulo? Algumas. Em algumas áreas nós temos um período de avaliação e de incorporação que ainda deixa a desejar. Por exemplo, mesmo nos tumores com estabilidade microsatélite, hoje ainda não está incorporado ao SUS o uso da imunoterapia. É algo que nós temos pleiteado junto ao Ministério, temos a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica nos ajuda nessa aproximação com o Ministério, etc. Estamos tentando. Então, algumas inovações já foram incorporadas, outras ainda precisam ser mais bem trabalhadas. Isso é caro, né? Infelizmente, a nova tecnologia geralmente vem com uma etiqueta alta. E que no serviço privado, nos planos de saúde, isso é acessível ou a pessoa tem que brigar também para ter acesso? Temos planos de saúde e planos de saúde, mas no geral está disponível. Agora, temos uma boa notícia, Caprioli, se me permitir, acho que é importante a gente trazer coisas boas também, né? Claro. Há pouquíssimo tempo foi noticiado aqui que o Instituto Butantan, que é público, né, aqui de São Paulo, fez uma parceria para o desenvolvimento de imunoterapia feita no Butantan. Então, a gente fica com a expectativa de que se o remédio estiver sendo feito numa instituição pública, né, com transferência de tecnologia, que o custo cai. Sim. O outro ponto é que toda tecnologia cara, em algum momento perde a patente, você começa a ter concorrência e o custo vai cair. Então, o avanço aconteceu, vamos agora trabalhar para que o custo caia e a abrangência possa ser maior para todos os pacientes. Doutor Paulo, vamos voltar um pouquinho aqui na questão da alimentação. Eu costumo dizer que a alimentação é uma coisa muito difícil, né? Nos pratinhos que a gente tem aí da boa saúde, né? Eu costumo dizer que a alimentação é talvez a mais difícil de a gente conseguir controlar, porque cada hora muda a diretriz, muita gente tem dificuldade em cuidar da alimentação de uma maneira mais adequada, não tem tempo, não sabe ou não consegue. A alimentação é um problema. E a gente sabe que, ao mesmo tempo que ela é difícil, ela também é uma solução, porque você passa no supermercado, pega lá na prateleira, leva para casa, esquenta no micro-ondas
e consegue resolver de alguma maneira seu ali problema o seu imediato. problema. Imediatamente, mas não é assim, a gente sabe, né? O que a gente pode deixar aqui, para quem está nos acompanhando, de uma alimentação correta, adequada, para quem quer tentar evitar ter câncer a partir da alimentação? Olha, eu acho que é muito importante a gente colocar, a alimentação é fundamental, mas ela é um componente de um programa maior. Sim. Ela isoladamente não resolve, mas ela precisa ser parte do todo. Outro ponto é que a alimentação tem que ser equilibrada e correta por muito tempo. Não é assim, eu vou comer bem em 6 meses, está resolvido o problema. Nós estamos falando de décadas, né? Então isso tem que começar com o jovem e seguir por toda a vida. De maneira geral, nós devemos ter uma alimentação rica em frutas e verduras, de preferência frescos.